Eu te agradeço por essa oportunidade que tu tem nos dado, ó Pai, sabendo, ó Deus, que nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Pai, que nossos corações possam ser impactados com a tua palavra mais uma vez. E que nós possamos sair daqui hoje, ó Pai, melhores do que nós chegamos, ó Deus. É o que nós te agradecemos. Amém. Bom, como eu creio que os irmãos já têm em mãos a lição, outros que não têm, mas eu sei que é do conhecimento de todos que essa lição é confeccionada aqui mesmo na igreja, né? Por alguns voluntários, né? Então hoje nós vamos meditar, na verdade, sobre a dádiva de Deus. Agora, antes de adentrar ao assunto mesmo, referente ao Salmo 22, eu pensei assim, a título de introdução, né, e até mesmo para compartilhar, que às vezes a gente, no dia a dia da gente, não busca, às vezes não faz uma pesquisa, às vezes não desperta a curiosidade para entender, às vezes, como é que é o livro de Salmos. Quem já teve essa curiosidade para ir buscar, assim, ver, né, o Wagner que já buscou. Então eu também para quebrar um pouco o nervosismo, que a gente, né, fica aqui, e aí depois a gente vai melhorando, né? Então eu coloquei como curiosidade sobre o livro de Salmos. O saltério é composto de salmos que vão desde a época pré-exílio, passando por todo o tempo de cativeiro até o pós-exílio. O processo de descobrimento, seleção e formação da coletânea canônica dos salmos levou vários séculos e foi concluída somente no final do século III a.C. Os salmos eram reverenciados e usados como os livros de orações, o que significa também ensino, louvor e adoração, né? E também, para elucidar melhor essa composição, eu pesquisei até a King James que traz no início do livro de Salmos, ele faz essa distribuição para a gente entender também, né? Então, o livro de Salmos ele é composto todo de 150 capítulos, né? Só que ele é dividido em 5 livros. Do livro 1 a 41, ele ensina como vencer os momentos de crise, angústia e depressão. No livro 2, do 42 ao 72, como orar com fé em meio às adversidades da vida. O livro 3, que é do 73 ao 89, como manter a fé em Deus diante das aflições. O livro 4, que é de 90 a 106, como descobrir a força que Deus dá para vencer as crises. E o livro 5, que é do 107 ao 150, é como manter plena confiança em Deus diante das provações. Pois bem, essa lição, ela tem como base o Salmo 22. Esse Salmo 22 é um salmo de Davi. Só que muitos estudiosos afirmam que é um salmo messiânico. Por quê? Porque ele retrata o sofrimento, ou parte do sofrimento de Jesus na cruz, 1000 anos antes disso acontecer. Então, conforme Isaías também é o profeta messiânico, Davi também profetizou. Só que Davi, ele profetizou basicamente, diretamente ali a parte da crucificação, desse salmo aqui. Aquele sofrimento que Jesus teve ali, aquela agonia, naquele momento de dor, crucificado, ele relata aqui no salmo dele, já dando essas pinceladas do que ia acontecer com o Messias. Porque, de acordo com alguns estudiosos, se você for verificar, por exemplo, no Salmo fala que a carne dele foi perfurada e com cravos, digamos. Aqui no texto eu não me recordo o versículo, mas ele fala que os pés e mãos foram traspassaram-me. Então, eu pesquisei para ver se Davi tinha passado por um momento desse, né, de ter os pés e mãos dele traspassados. Então, na verdade, ele estava profetizando justamente aquele momento que Jesus foi, os cravos, né, foram penetrados na mão e nos pés dele. O comentarista da lição, que sei que teve também um pouco de dificuldade, porque não é fácil você discorrer sobre essas questões,
porque apesar de ter muito material, mas mesmo assim a gente tenta se pautar e ser guiado pelo Espírito Santo, né? Porque, querendo ou não, a internet traz a riqueza de informações é muito grande. Só que a gente tem que ter muito cuidado naquilo que você vai extrair de lá para apresentar aqui. Então, basicamente, eu particularmente, eu uso a internet de alguns pontos, mas eu procuro sempre me ater mesmo ao que tem na Bíblia e à lição, porque senão eu posso trazer alguma heresia aqui para dentro da turma, né? E aí isso não é bom, nem para mim e nem para a questão daqui do contexto, né? Então, ainda como parte introdutória, só para a gente, quando entrar na lição, vocês vão ter uma noção do que realmente o salmista está narrando aqui, eu peguei um texto aqui de Diego Nascimento. Eu achei muito interessante porque trazendo pontualmente assim, como foi distribuído, né, no caso dentro dos salmos. Então, eu vou ler rapidamente aqui. Os irmãos podem até estar pensando assim, mas é a lição. Porque eu achei melhor adotar essa metodologia, porque se a gente entra diretamente na lição, às vezes é bom você ter uma noção do que você vai ver lá na frente. Senão você fica, como é que é? Como é que foi escrito? Como é que é isso, né? Então, como é um salmo profético, então esse comentarista fala o seguinte, que a maioria dos estudiosos consideram o Salmo 22 mais profético do que uma experiência traumática vivida por Davi. Este argumento é reforçado por vários versos que dão riqueza de detalhes sobre a crucificação de Jesus, em forma de pecado. O Salmo começa com as palavras que o Cristo utilizou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Ao assumir nosso lugar na posição de pecado, Jesus perdeu o elo que tinha com Deus. Desde a eternidade, a dor da separação e a distância de Deus o fizeram dizer isso. Quem sabe me dizer por que Jesus perdeu o elo com Deus no momento lá da cruz? Conforme está comentando aqui Diego Nascimento. Cumpriu a palavra lá de Isaías 53, né? E sobre ele foram todos, colocados todos os nossos pecados, e ele se fez pecador, né? Por nós ali. E aí, como Deus, o pecado não anda junto e ele precisava pagar por aquilo, houve esse relance de desligamento, vamos colocar aí entre aspas, entre Deus Pai e Deus Filho, para que ele passasse por isso, ainda que sabedor passaria, né? É isso como mesmo. ele orou em Getsemane lá. Porque Deus, ele não é conivente com o pecado. Então, na verdade, naquele momento, Jesus, né, ele estava recebendo toda a carga de pecado. Então, o escritor, já no item 1, para começar, né, o sofrimento de Jesus como a dádiva de Deus. Né? Já passando a parte introdutória desse tópico, que a gente já começou a dar essas pinceladas, então eu vou já entrar no tópico 1, que é justamente a parte onde ele fala do abandono. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ele redigiu assim, o brado do Salvador é a soma de todas as agonias que a expiação exigia, sendo que ele não se esquivou de nenhuma delas. Para oferecer um sacrifício suficiente, teve de ir às últimas consequências, inclusive descer do trono da sua glória para encarar a cruz na sua mais profunda ignomínia. Se a gente ler Filipenses 2, 6 e 8, eu até peguei aqui para reforçar, se alguém quiser ler também, pode abrir a Bíblia aí, Filipenses 2, 6 e 8, e ler para a gente em voz alta aí, quem quiser se candidatar, para os irmãos participarem. Senão eu leio aqui. Filipenses 2, de 6 a 8. Ele reafirma justamente essa parte aqui, onde fala do porquê que ele suportou ali. Porque, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Bom,
Trazendo isso aqui para a nossa realidade hoje, o que eu acho, assim, do meu ponto de vista, que nós como cristãos devemos ter em mente é justamente essa lembrança de que Jesus, ele sofreu por nós. E às vezes nós passamos por isso e acaba passando desapercebido. E a gente se envolve em outras coisas da vida e aí deixa isso para lá, aquele sofrimento, aquela tortura que ele passou. A gente vai deixando, a lição vai abordar mais na frente, mais aprofundar essa questão do sofrimento e também a questão de nós como cristãos voltarmos mais para esse episódio, né? Para que a gente possa sempre nos mantermos longe do pecado. Essa é a intenção, é mantermos longe do pecado, né? Então, o ponto 2, né? O comentarista fala assim, ó: quando deu brado, Deus meu, por que me desamparaste? Estava expressando a profunda dor que experimentou por causa do abandono do Pai. O subtópico 2 diz o seguinte: observado pela punição que sofreu. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. No Getsemane, palavra que significa largar do azeite, Jesus, na condição de homem, foi prensado até lhe sair gotas como de sangue. Essa situação, essa agonia que Jesus passou, como eu volto a dizer, que é essa parte aqui da primeiro tópico da lição, que é narrar o sofrimento, não era para nós, como nós que professamos essa fé, às vezes, nos comportarmos de forma que nós mesmos, nós abandonamos essa reflexão de meditar sobre isso, desse sofrimento de Jesus. Porque ele sofreu por mim e por você. E nós deixamos isso passar como a água passa entre os nossos dedos. Por quê? Porque nós somos sujeitos a todas as adversidades desse mundo. Então, quando Jesus se colocou como pecado na cruz, para suportar aquilo ali em nosso lugar, nós que hoje temos o privilégio de levar essa mensagem da cruz para aqueles que não conhecem, às vezes nós mesmos nos deixamos abater pelo desânimo de mostrar para aqueles que não conhecem a Jesus que aquele sofrimento dele valeu a pena para que ele pudesse ser resgatado dessa vida que ele vive de pecado. Então, esse sofrimento aqui na parte da lição, ele está tentando nos trazer isso, essa lembrança. Então, que a gente possa continuar aqui, para que a gente possa refletir sobre isso, para que realmente a gente possa mudar a nossa conduta em relação a não só esse texto bíblico do Salmo 22 que Davi profetizou, mas na questão mesmo de toda a palavra de Deus, que ela é rica e eficaz. Então a gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente acaba saindo do trilho. Fala, Ronaldo. Refletindo sobre todo esse sofrimento, tudo isso que Jesus passou, já como você falou aí, que às vezes a gente deixa de refletir e dar o devido valor, que às vezes a gente vê um evangelho hoje tão relativo, que as pessoas levam de qualquer jeito. E a gente refletindo, que a gente vê o quanto que Deus e Jesus levou isso a sério, a ponto de Jesus esvaziar-se e tomar a forma de homem e levar sobre todos os nossos pecados para nos livrar desse, da morte, futuro e tudo mais. E nós vemos hoje um evangelho simples assim, até... Não sei nem como se pode chamar evangelho, né? Porque tira Jesus do centro e o homem passa a ser o centro. Exato. E a questão. Falta de refletir sobre a seriedade disso aqui. E aí a gente pode caindo nesse erro de... Pois bem, obrigado, Ronaldo. O tópico 3 fala o seguinte: percebido na humilhação que vivenciou. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Jesus suportou a maior humilhação já experimentada por um homem. Cuspiram nele, zombaram dele e o escarneceram. O Senhor teve de vencer a si mesmo, quando os pecadores o desafiaram a descer da cruz, tentando introduzi-lo a duvidar da bondade do Pai.
reforçando aqui no sofrimento de Jesus, nós como cristãos que vivemos aqui, será que a gente não suporta nem a pessoa te olhar de uma forma diferente? Às vezes a gente até julga, porque o irmão olhou para mim assim, com um olhar meio me fuzilando, não fiz nada com ele e tal. Agora você imagina aqui, Jesus se sentindo desprezado, as pessoas zombando. Quem é que gosta de ser zombado? Hoje, no nosso dia a dia, que a gente vive em igreja, por que existem tantas igrejas? Porque há essa vou usar um termo aqui até pesado, assim, uma praga. Porque toda esquina que você chega, você vê um lugar, você entra na cidade do interior. Por quê? Porque as pessoas, elas não suportam ser abandonadas, zombarem delas, às vezes, que nós somos falhos, e a gente zomba. Eu estou me incluindo mesmo aqui, incluindo todo mundo, porque nós não somos perfeitos, senão nós não estaríamos aqui, né? Então, assim, às vezes, esse suportar de Jesus aqui tem que estar na nossa... Cuspiram nele. Veja bem, cuspiram nele. Quem é que gosta de receber uma cuspida? Ninguém gosta, né? Mas a gente deixa passar esse sofrimento, como o Ronaldo falou, como se fosse uma revistinha em quadrinho, estivesse contando uma história, né? Ah, um homem há tantos séculos atrás, beleza, eu vou continuar aqui na igreja, do jeito que eu estou, na minha vidinha, mas um dia ele vai voltar. Um dia vai voltar e vai ter o julgamento e nós vamos estar lá. E a Bíblia é clara sobre o que vai acontecer. Não vou entrar no mérito da questão, porque nem eu sou estudioso de escatologia aprofundado para debater, e o assunto aqui não é esse, na verdade, né? Então, o comentarista nos diz o seguinte: aquele que é também Deus se fez como verme por causa da repugnância do pecado que caiu sobre ele, a ponto de se tomar opróbrio pelo fato de ter tomado o lugar do pecador. Aí ele cita Atos 8:32. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Então, às vezes, tem um livro aí que me lembrei, Cristian, Em Seus Passos, né? De Jesus, o que você faria? É isso, mais ou menos, no livro? Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, O que faria? Isso. Então, se a gente for adentrar a todas essas questões, hoje, às vezes, a igreja não era nem para estar sofrendo tanta carga que às vezes recebe do mundo, porque nós temos que nos lembrar desse sofrimento para que nós possamos ter na nossa mente o quanto Jesus sofreu. Olha como o escritor de Atos fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro. Então, assim, olha a situação que Jesus viveu por mim e por você. E a gente vai deixando passar. Por isso que tem esse livro aí, que Em Seus Passos, que Jesus... Porque toda atitude nossa tem que ser refletida. Eu gosto sempre, quem já ouviu eu ministrando aqui, eu falo sempre que eu gosto de contar exemplos da minha vida, porque são exemplos que eu posso afirmar que aconteceu comigo, do que eu apontar A e B, né? Mas essa semana mesmo, como era a semana de dar a aula, que o Eliseu já tinha me falado há dias atrás, e a gente tenta preparar o conteúdo, quem dá aula, igual o Silvio está aqui, que dá aula na ETAC com a gente, o pastor Pedro também que prega, faz curso, plenário, tudo. Sabe que as adversidades, parece que ela se potencializa na vida da gente de tal forma que se a gente, igual minha esposa fala assim, que esse período é o período que os mortos ressuscitam. Aquela pessoa que nunca te procurou na vida, ela te procura justamente naquele horário que você sentou ali na mesa, pegou a Bíblia, orou e disse: agora eu vou dar uma meditada aqui. Aí você vai lá na janela olhar, é o defunto. A pessoa que está há 300 anos sem te procurar, vai lá na tua casa naquele horário. Então, assim, as adversidades são tantas. Então, só para corroborar, eu trabalho com orçamento lá no Ministério da Infraestrutura. E eu trabalho com portos. E sempre atendo o pessoal por telefone. Só que o pessoal, eles não...
parece que não se interessa pelo assunto, assim, para estudar e tudo. Então, todo ano tem a proposta orçamentária e as dúvidas deles são as mesmas todo ano. Aí eu não sei o que houve comigo na quinta-feira, um cara me ligou da Bahia e eu tava com, igual o pessoal brinca aí, né, com o ovo virado. Eu atendi o telefone do cara, quando ele me falou a dúvida, eu já me estressei. E eu mantenho a calma porque meu emprego depende disso, né? Então, se eu brigar com o cara lá, aí ele liga pro secretário, porque ele é um coronel do Exército reformado, e o cara que está lá na subsecretaria é outro coronel, aí coronel com coronel, onde é que vai estar desaguar? Na demissão, porque eu sou terceirizado lá, né? Enfim, eu sei que o cara me ligou e eu me aborreci de tal forma, que até meu colega disse, calma, rapaz, e eu, depois que eu desliguei não, o cara desligou na minha cara, eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que eu acabei de fazer, meu pai? Eu vou ministrar sobre o sofrimento de Jesus, a tua vida, e eu não estou querendo suportar esse cara que me aborreceu tanto aqui agora, que eu fiquei, se eu estivesse perto dele, eu acho que eu tinha socado ele, assim, sabe? Porque a burrice da pessoa é tanta que eu fiquei assim tão desnorteado. Não sei se é porque eu já sei o serviço, E aí eu desliguei essa ligação, mas eu fiquei perturbado à noite, quando foi sexta-feira de manhã, e o Espírito Santo me batendo assim na cara. Mas rapaz, tu vai ministrar domingo e tu se comporta desse jeito. E o pior de tudo, meus irmãos, é que eu conheço o pessoal lá, já visitei a Codeva, que é na Bahia. E tem um cara lá que ele é desviado, cara, trabalha no orçamento e tal, a mãe do cara é crente, tudo, e eu converso com ele, evangelizo o cara, adivinha para quem que o cara foi falar? O indivíduo lá. Rapaz, acabei de falar com o Jair, mas rapaz, eu achei tão estranho o Jair, tá tão diferente, parece que ele tá possuído hoje. Rapaz, aí quando foi de manhã, eu fiquei incomodado com aquilo. Na sexta-feira, às 9 horas, eu liguei pro cara. Aí pedi perdão, e o cara é ímpio, né? E eu pedi perdão, realmente, eu me alterei e tal, e tudo mais. Eu sei que, enfim, ele entendeu, graças a Deus, né? E eu fiquei em paz. Porque, na verdade, essas coisas vêm é só para tirar a gente do centro. Eu estou dando o meu exemplo, mas se eu perguntar aqui, durante essa semana ou durante esse mês, quantos irmãos aqui não passaram por uma situação que você sai do centro? E nós, como cristãos, estamos vendo aqui o sofrimento de Jesus, que está registrado na lição. É isso que nós temos que trazer à nossa mente. Será que eu estou me comportando de forma a representar esse sofrimento dele lá na cruz? Será que eu estou representando realmente, com sinceridade, o sacrifício de Jesus lá na cruz? Será que eu estou representando ele perante a sociedade como um cristão, que hoje em dia as pessoas querem contratar todo mundo, menos um crente? Hoje em dia todo mundo quer fazer negócio com todos católicos e tudo, menos com crente. Crente, eu conversando com o irmão da igreja, falando com ele sobre aluguel, e o primeiro conselho que ele me deu, adivinha qual foi? Não aluga para crente. Não aluga para crente, misericórdia. E Jair, só pegando um gancho rapidamente na sua fala, você falou uma coisa muito, muito importante que a gente usa dia a dia e passa despercebido. A questão quando você falou assim, cara, mas isso é óbvio. Entende? Pra gente. Pra você é óbvio em determinado assunto. Pra Benan é óbvio em determinado. Pra mim é óbvio. Mas pra aquela pessoa pode ser tudo. E a gente ultrapassa, esmaga, xinga, perde a bênção, né? E que fica esse aprendizado aí pra gente, viu? É forte. A linguagem, obrigado, a linguagem é tão assim, tão difícil de entender, que teve um domingo aqui que eu cheguei 7h30 da manhã pra aula e tava chovendo mesmo, assim, uma chuva forte. Aí eu deixei a Rosa e o Eduardo aqui na pista aqui em cima, né? E eles desceram no seco, tá? Aí eu vi o pastor André chegando, no carro dele. E aí eu peguei o guarda-chuva aqui da igreja, o Eduardo pegou e botei dentro do carro. Quando eu parei o carro, eu vi o pastor André dentro do carro dele. Aí eu fiz assim com o guarda-chuva. Na minha cabeça, eu estava perguntando para ele se ele tinha guarda-chuva. Aí ele fez assim, ó.
Aí quando ele chegou aqui todo molhado, eu até comentei, meu Deus do céu. Eu perguntei pro pastor André se ele tinha guarda-chuva, ele disse que tinha, e ele tá todo molhado, o que houve? Eu ouvi falar que ele quis vir uma carona. Uma carona. Aí quando terminou, eu vim ainda cheio da razão. Mas pastor, ofereci o guarda-chuva pra falou você e que você tinha. não aceitou minha companhia, brincando com ele. Aí ele olhou assim e disse, não, eu aceitei, eu fiz até assim. E ainda fiquei ele esperando. E ainda fiquei ele esperando você lá no E ele olhou assim, saiu, o irmão me abandonou. Jesus teve misericórdia de mim. A comunicação. Tá vendo como é que é? Então, irmãos, isso é em relação a nós que representamos esse sofrimento. No momento que a gente diz assim, não, eu sou evangélico, pode prestar atenção, em qualquer ambiente que você tiver, a pessoa vai te olhar diferente. Porque ela espera de você uma atitude de Jesus. Ela não espera que você reaja igual eu reagi com o cara lá da Bahia. Jamais ele ia esperar isso de mim. Porque eu converso com ele há muitos anos e nunca tratei mal e não tenho o hábito de tratar mal ninguém não. Mas essa hora, esse momento, naquele instante, porque tinha que dar essa lição, que era para falar sobre tudo, vem desencadeando de tal forma que no momento, porque quem acha que o inimigo não vem à igreja, está muito enganado, está todo dia aqui. E quem conta isso, claramente, é um palestrante com o nome de Gretz. Ele é entusiasta, ele dá palavra para manter as pessoas animadas nas empresas. Ele fala quando ele era criança, não estou fugindo do assunto, tá? A lição está aqui. Só para a gente entender o arcabouço de que o diabo vem para a igreja. Ele fala quando ele era criança, ele tinha uma camisa manga longa, no Rio Grande do Sul é meio frio e tal, e ele tinha uma camisa manga longa branca. Mas ele gostava de vermelho, ou vermelho. Aí um amigo dele disse, não moço, tinge. Se tu tingir, a camisa vai ficar ó, vermelha, beleza. Aí ele esquentou a água, preparou a tinta, botou a camisa dentro, só que ele é um cara alto, com quase 2 metros de altura e tal. E aí ele foi, tingiu a blusa, só que quando ele tingiu que secou, a blusa que era aqui, ela passou a ficar bem feia, manga curta pra ele. Aí ele vestiu, só tinha ela, chegou lá na igreja e sentou assim, 2 bancos pra frente. Por isso que é bom sentar no último, né? Porque o diabo não tem como sentar atrás de tudo. Aí ele foi e sentou assim, uns 2 bancos. Aí ele sentou e começou assim a meditar e disse que alguém falou assim atrás dele, ó, é a blusa branca que ele tingiu. Nossa! O diabo vai para a igreja, meu irmão, e vai atrás de você, que está passando por tribulação e dificuldade. Ele vai encher a tua mente para tu sair de lá. Aí era a branca, tá vendo? Ei, Wagner, tem que mudar de cor, meu amigo. Ai, meu Deus do céu, que luta. Pois bem, agora vamos para o tópico 2. A rejeição. Irmão, eu estou quase botando a revista lá no relógio, porque eu separei o material para mim, e agora, depois de vovô, né? Eu tenho que usar óculos também, esse papel. E aí eu botei dentro do carro a caixinha de óculos junto com a minha Bíblia. Só que quem pegou a Bíblia foi o Eduardo, mas no movimento do carro, a caixinha de óculos saiu de pé. Eu não falei nada, se eu tivesse falado, né? E agora eu estou aqui. Glória a Deus. Então vamos lá, ó. A rejeição de Jesus como dádiva de Deus. Quando lemos os evangelhos, nos deparamos com o cumprimento das previsões do Salmo 22. Apesar da grandeza do sacrifício de Jesus, os pecadores fizeram pouco caso e não se importaram com a mão do Senhor estendida para salvar. A cegueira, a crueldade e a impenitência não lhes permitiram enxergar o valor do resgate. Isso aqui está falando e está registrado para quem isso aqui? Quem é cego? Quem é cruel? Quem é impenitente? Quem são essas pessoas? Em dados momentos da nossa vida, somos nós essas pessoas. Nós somos cruéis, nós somos cegos, violentos às vezes, porque, irmão, se você achar
que violência é só partir pro pau, porrada e espancamento, não é não. A palavra, quando ela é desferida, ela, dependendo da situação, ela mata. E hoje as igrejas, você pode até dizer assim, poxa, a igreja tá cheia, aqui tem várias pessoas, vários irmãos que abriram mão às vezes de um feriado, né, que agora tem um feriado prolongado e tal, mas vocês estão aqui para ouvir ou para aprender algo que Jesus possa tocar em você nesse momento. Então, ao a gente se comportar dessa forma, sendo cego, cruel, como fizeram com Jesus, nós estamos abatendo as almas que era para a gente realmente espelhar Jesus na nossa vida, para que essa pessoa pudesse enxergar em nós uma válvula de escape. Essa é a intenção. É que nós não sejamos esses que rejeitam, igual a lição está dizendo. Nós temos que ser os servos que possam guiar o que está cego. Não ser cego. Enxergar. É igual necessidade, como o Tiago fala. O irmão chega para você e aí quer desabafar. Às vezes ele nem quer sua ajuda financeira, não quer nada. Ele quer apenas um ouvido. Ele quer só que você ouça ele. Só. Agora, se no momento que você estiver ouvindo, o Espírito Santo tocar em você, realmente foi isso, e você vigiar para não dar aquela conotação, porque dependendo da pessoa, meu irmão, ela se sente ofendida quando você vai oferecer ajuda. E tem pessoas que ela não quer a ajuda da gente. Então é outro problema mais sério. Você está vendo a situação da pessoa, está vendo a cegueira da pessoa, está vendo que ela está indo por um caminho que não vai trazer nenhum tipo de, digamos, de melhora para ela. Mas se você chegar e bater de frente com ela, é um outro problema que você está arrumando, uma inimizade. Então, tudo isso a gente tem que estar cercado do entendimento. E quem é que nos dá esse entendimento, esse discernimento, e que abre os nossos olhos? Uma coisa que você tem em casa. Isso aqui. Se você não tem um hábito de abrir a palavra de Deus e ler, você está nessa cegueira aqui. Porque o miojozinho que tem à noite, que é fraquinho hoje, né? Você come ali, na verdade está com fome. Essa papinha que às vezes o pessoal fica esperando 8 dias para ouvir o pastor Nathanael pregando, outro pastor na igreja, só abre a Bíblia no momento que está na igreja, mesmo que seja digital ou não. Em nenhum momento ele para ensinar para o filho dele por que ele não deve rejeitar Jesus na sua vida. Em um momento a gente tem que parar para refletir que a gente não pode ser considerado um cego, um escarnecedor do Evangelho. Essa é a questão. Aí Jesus sofreu, morreu por mim, por você, e nós fazemos um descaso disso. Não, deixa pra lá. Isso foi naquele tempo, agora é diferente. Tópico 1 do subtópico 2, da rejeição. Pelos zombadores cegos. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livrou ele, salve-o, pois nele tem prazer. As previsões feitas pelo salmista são impressionantes, pois se cumpriram literalmente milênios depois de escritas. Os transuentes e curiosos que presenciaram a crucificação do Salvador blasfemavam e sacudiam a cabeça em reprovação, não às atrocidades que lhes conferiam, mas ao próprio inocente. A cegueira espiritual não nos deixou ver que tudo aquilo era o amor de Deus dispensado em favor deles. Então, retribuíram com zombaria e pancadas. Quantas vezes, como eu já disse, a gente é submetido, André, quantas vezes nós somos submetidos à mesma situação? Quando fala assim, roda dos escarnecedores. Porque às vezes, meus irmãos, a gente
que trabalha em ambiente, ou que vive, ou que já trabalhou, está aposentado e tal, a gente é colocado em situações que a luz do Espírito Santo tem que brilhar. Mas o que a gente faz? Quando os evangelhos falam que a gente tem que pegar a candeia e colocar em cima do velador para clarear. Nós, que somos a luz, que refletimos o Espírito Santo, a gente se acovarda de tal forma que as pessoas, quando ficam sabendo que você se titula um cristão, ela fica até admirada. Meu Deus do céu! Uma vez o pastor Natanael contou um exemplo do serviço dele, que tinha uma moça que se vestia muito mal, nua praticamente e tal. Quando foi um belo dia, foram numa reunião lá, não, chama o fulano, que fulano é líder de mulheres lá na igreja. Meu Deus do céu! Desse jeito a pessoa, o comportamento desse jeito. Então, se nós não queremos nos incluir nessa questão de ser zombadores e cegos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se Jesus sofreu e passou por isso, não foi em vão. As dificuldades são tamanhas, mas nós temos que estar atento às situações para transformar os momentos de roda de escarnecedores, de zombarias, nós como cristãos, conhecedores da palavra, deixar a nossa mensagem, deixar o nosso exemplo ali no ambiente de trabalho, deixar a marca que foi marcada em nós, para que essas pessoas possam ver em nós o Evangelho e se converterem. Porque senão, como é que nós vamos cumprir o ID de Jesus? ID por todo mundo, pregar o Evangelho, se comporta ridículo. Não só no ambiente de trabalho, não só às vezes numa loja, está fazendo uma compra, a pessoa diz, não, seu cartão não passou. Você passa para o outro lado do balcão e falta socar a pessoa. Tudo isso a gente tem que estar atento. É difícil mesmo, eu estou falando isso aqui, vocês podem estar até pensando assim, não, é porque o Jair não deve passar por nada, então achar que é fácil, mas não é fácil não. A gente se acovardar é rapidão, e depois o Espírito Santo te cobra. E aí você fica... Eu mesmo sou assim, eu sofro demais. Se eu perco a oportunidade, eu já falei aqui várias vezes que eu estou dentro do tempo, tá? Eu já falei que já contei várias vezes, vocês podem até pensar assim, poxa, toda a administração do Jair contou o exemplo do chefe dele, né? Mas é porque o cara faz cada cagada. E cada intervalo de aula que eu tenho, ele apronta assim 1 quilo de coisa, sabe? Aí eu digo, não, eu vou contar para... Porque assim, ó, eu já falei que ele é um adúltero, ele é viciado, pornografia e tal. E essa semana ele arrumou lá um jeito e foi ter relação sexual, ele e outro cara com uma mulher. E o pior, filmar. Aí você pode pensar assim, o Jair viu. Não, eu não vi as imagens e não quero ver, e ele nem tem coragem de me oferecer para ver. Não que eu seja o santarrão, mas é porque eu já pontuei para ele o meu limite ali. Eu já falei para ele, olha, essas coisas que você faz, eu não concordo com isso. Então me deixa fora fotos, essas coisas, fico para você. Porque, meus irmãos, se eu for alimentar minha alma com isso aí, eu estou ferrado. Não há dedicação bíblica. E eu tenho a King James em cima da minha mesa. Desse tamanho, vocês sabem o tamanho da King James, né? Fica lá na minha mesa. E não é de enfeite, não. Eu gosto de ler no meu devocional e tal. Mas, enfim, é isso que eu falo. Ele não mostra, mas ele, o colega meu que é novo convertido, tá agora na igreja, eu já avisei para ele. Se você não cortar, você vai estar alimentando algo que você não vai poder cumprir na sua vida. Porque se você ficar olhando essas indecências, porque um homem desse, ele não é nem doente não, ele é um canceroso já, ele já está além, porque o cara tem relação sexual, ele e outro cara, com uma mulher, e ele ainda filmar isso, ainda sair mostrando, é doente, não tem não. E a mulher dele se diz cristã, a dessa meu chefe. Então, essas coisas a gente tem que fugir, mas com muito cuidado, para não dar aquela conotação que a gente é um santarrão da coisa. Porque na hora que você deslizar, o que você vai ouvir? Fala aí, vai.
deslizadinha ali, o que, é que o cara vai dizer no teu ouvido, Satanás? Aquela figurinha lá, tudo é da igreja. Rapaz, tu não é crente, mas tu tá fazendo, tu tá fazendo isso aí, mas tu tá mentindo, tu tá. É mesma hora, irmão, vem à tona tudo aquilo que você não quer ouvir. E você tem que ouvir calado e refletir e pedir a Deus para que você possa melhorar para a sua imagem. A sua imagem não, a imagem de Jesus que reflete na sua vida melhorar. Porque todos aqueles que convivem com a gente, no meio da família, no meio de amigos, e que tem você como um cristão, você é um referencial para aquela pessoa. Faz um negócio errado, deixa um oficial de justiça na sua casa atrás de uma duplicata que você não pagou, para você ver o desespero que você... Se você for uma pessoa que tem hombridade, caráter, que é um servo de Deus. Agora, se você já for um dormente, com a mente cauterizada, você vai rir. E vai dizer, o governo está aí roubando mesmo, por que eu vou pagar? Não sei o quê. Nós somos diferentes. Nós não podemos nunca nos classificar nesse item aqui da rejeição. Nós vamos ter que nos classificar no próximo tópico, que é os beneficiários da dádiva de Deus. Então vamos chegar lá. Fala. Só pegar no gancho aí, só para... o inimigo ele é tão astuto que ele faz isso, ele tenta te fazer, induzir a ver essas imagens, mas é para depois, quando você vê esse mesmo cara chegar em você e te apontar. Esse é o objetivo dele, para te derrubar e te desmoralizar. Ô Jair, mas não é nem com as grandes coisas não, é com as pequenas. É você estar dirigindo, o cara te dá uma fechada, você quer xingar o cara, chama ele de malequita, então o outro não vai nem entender, né? Você vai xingar malequita, mas se você chamar de fela da galha, você é crente, vai tudo. Esse não é Não, olha, a nossa vida é um Big Brother. Quanto menos você pensa assim, ninguém está me vendo, por exemplo, tem alguém vendo você, tem alguém te olhando. E o principal que você pensa que não está vendo é Deus, que vê tudo. Eu fico imaginando, tem hora, quando for no grande trono branco, onde é que eu vou me esconder? Porque diz que vai passar igual. Conhece esse artista aqui? Aqui, ó, naquele dia que tu tava lá, ó, aí tu, não, mas não é eu não, mas tá ali, é você, ó. Aqui, ó, Jair Maciel de Brito, foi você. Você que maltratou, você que olhava pornografia, você que traiu sua mulher, você que... E não se arrependeu, porque nós somos dotados realmente de um mal que tem dentro da gente, que, meu Deus do céu. Mas se nós estivermos revestidos pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, e tentando nos firmar na palavra dele, não é que a gente não vai cair, mas é mais difícil até. Uma coisa que o inimigo ele tenta sempre deixar toda a humanidade é deixar em dúvida. Dúvida da sua fé, dúvida da sua crença, dúvida da sua fidelidade a Deus. Ele fez isso com o próprio Jesus, né? Isso. Jesus tinha acabado de ser batizado e o próprio Pai falou, esse é meu filho amado no qual eu tenho muito prazer, né? Uhum. Depois dali, ele saiu para o deserto, foi decretado. Deus tinha acabado de falar que ele era o filho de Deus. Lá o inimigo usa... E ele vai e pergunta, tu é filho de Deus mesmo? Se tu é filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Então, assim, ele queria colocar a própria dúvida em Jesus, se ele era filho de Deus. Né? E da mesma forma ele faz isso com a gente. Né? Você é cristão mesmo? E afrontando, né? Você tem fé em Deus? Você é crente mesmo? A vida toda. Você... A partir das nossas falhas. Falando aqui que nós somos homens, né? Eu espero, né? Que todos aqui que estejam aqui sejam homens. Glória a Deus. Brincadeira, tá? Glória a Deus. Mas tipo assim, a gente às vezes pensa assim, não, é porque eu trabalho no órgão público, igual eu trabalho, igual o Wagner e outros mais. Não, irmão, no comércio também. O diabo ele vai lá no seu comércio. A mulher chega com a roupa indecente, com a coisa, às vezes você está concentrado. Ou mesmo, outro dia eu estava na avenida ali, na X ali, e esperando uma pessoa
que era para ir lá para casa, e eu marquei ali para ficar fácil, né? E aí eu tava lá, de perto de onde eu estava, tem uma clínica de depilação, de mulheres, essas coisas. E eu lá esperando, de boa, né, caminhando. Aí de repente um carro, estaciona um carro, e desce uma mulher nua, porque aquilo ali não tá vestida. Nua, uma mulher nua. Eu digo, mas meu Deus do céu, eu vim esperar um cara num caminhão e Satanás vem infernizar a vida da gente. Eu tava lá em casa, em paz. Aí eu vim esperar o cara aqui lá, vem a mulher descer com aquela coisa que dá 2 passos e sobe assim o vestido, sabe? Ela desceu e ficou lá esperando na cor da depilação. E o Satanás mandando eu olhar. Sabe como é que é aquela coisa? O homem, não tem esse negócio de, me controlo. Controla não. Se você não fizer igual José só não caiu, irmão, porque ele correu. Se fosse ao contrário, se ela tivesse tirado a roupa para ele ainda vestido, ele não teria corrido. Não teria. Já, a Bíblia diz que tem pecado que a gente tem que resistir, todos que a gente tem que fugir, né? Pois é. Então aqui, ó, no tópico 2, voltando aqui para a lição, senão nunca mais eu dou uma aula aqui, porque o Eliseu está ali sentado só. Pois bem, vamos lá. É ele e o Benai. O Benai pensa que eu não conheço ele. Pelos assassinos cruéis, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Só para aquela parte que eu falei no início, né, que em relação a Davi, né, porque Davi não passou por essa situação aqui, pelo menos os estudiosos não registram, né, de ter mãos e pés traspassados, né, mas Jesus teve. Então, por isso que esse salmo reflete como messiânico, né, a profecia de Jesus lá na cruz, né. Ele fala assim, o comentarista: os malfeitores romanos, chamados de cães, por causa da sua impiedade, cercaram Jesus e traspassaram as suas mãos e pés. Essa é uma reação comum de todo pecador contumaz, que tenta de todas as formas apagar a luz que ilumina suas obras más. Herodes e Pilatos chegaram a reconciliar-se politicamente para praticar a crueldade contra Jesus. Ele foi desprezado e escarnecido pelo rei, açoitado e entregue para ser morto pelo governador, mesmo depois deste testificar com a própria boca que não via crime algum em Jesus. Olha que situação. O próprio governador viu que Jesus era inocente, mas ele fez o conchavo com Herodes. Aquele negócio, não, mas os judeus estão em cima de mim, eu tenho que tomar a decisão aqui. Então vamos seguir com a crucificação. No momento que eu fui estudar sobre essa lição, eu pensei até de trazer um filme assim para retratar, né? A imagem ela deixa você mais impactado. E aí eu fui vendo imagens e tal, eu por curiosidade fui ver a parte onde Jesus foi açoitado. E aí eu queria trazer essa parte aqui para os irmãos, mas não deu certo porque a internet aqui não funciona legal e tal, enfim. Mas eu vi o vídeo e vi a explicação, vi como é que foi feito e tal, porque a parte do filme do Mel Gibson, da Paixão, né, eles mostram detalhes sobre isso. Depois vocês veem lá, por curiosidade, para relembrar. Depois que Jesus ele foi, mostra no filme que primeiro ele foi surrado, né, com um pedaço de, como se fosse um bambu, um negócio assim, primeiro, né, e depois não foi o suficiente, porque ele ainda estava resistindo. Eles pegaram aquele chicote com as garras, e a imagem que mostra assim, gente, é muito forte. Então, tipo assim, se você parar para pensar como nós somos cruéis, porque no momento que a gente rejeita Jesus, rejeita a sua palavra, a gente rejeita o sofrimento dele. E a gente, por causa do pecado, a gente se contamina contra aquele que morreu por nós, sendo pecador. Transformou-se em pecado. Até Deus abandonou ele, como a lição diz. Virou, né? Porque Deus não
se comunica com o pecado e a gente vira um assassino, igual eu falei. A gente pensa assim, assassino cruel, fulano matou. Mas, irmãos, se a gente não vigiar, a espada que a gente tem aqui, que é a língua, é difícil demais. A gente tem que estar se policiando a todo momento, a todo instante. Por isso que é vigiar e orar sem cessar. Não é à toa que essa palavra está registrada. Orar e vigiar sem cessar. É sem cessar. Porque você que trabalha, igual tem o Josivan ali, que trabalha empresário, uma hora vai chegar para ele uma proposta indecente de coisas para ele fazer que vai fugir dos princípios dele. E se ele não estiver orando e vigiando, o que vai acontecer com ele? Ele vai aderir, vai sonegar um imposto, vai fazer uma coisa ali, vai pegar uma carga mais barata de laranja, vai vender uma laranja podre, ele vai... Tipo isso, ele vai se imbuir numa coisa que quando ele despertar, ele já está se apodrecendo por dentro. Todos nós somos assim. Uma época eu fazia muito declaração de imposto de renda. Eu sou contador e trabalhava no BRB e fazia declaração. E nessa época eu estava meio assim, fora mesmo assim, não lia a palavra, eu estava meio desligado, revoltado com a vida. E aí um cara me procurou e disse, rapaz, eu tenho a restituição de tantos R$1.000 e eu não tenho uma nota fiscal. E eu quero meu dinheiro. Eu falei, quanto é que tu vai me pagar? Tanto. Te dou 50% de tudo que tu restituir. Aí eu digo, tô dentro. Deixa comigo. Passa teus dados aí que eu vou fazer agora para vocês. E aí, meu irmão, fui atrás no submundo que existe, né? De notas fiscais, de coisa. E consegui nota fiscal de despesas médicas que o cara nunca fez na vida. E eu consegui, eu sei que o cara restituiu, eu deixei R$100 lá. Era tipo uns 3 mil, eu deixei R$100. Restituí tudo do cara. Agora, irmão, pensa num dinheiro difícil de receber. Depois que eu caí, pequei, me enrolei todinho com o negócio do imposto de renda, quase meu CRC ia pro pau. Aí o cara não queria me pagar, depois de tanto sofrimento desse. Aí quando me pagou, adivinha o que aconteceu com o dinheiro? Sumiu. Eu gastei que nem vi. Então, irmãos, as armadilhas. Aí desse dia em diante, nunca mais na minha vida, pode ser, eu não faço. Hoje eu faço minha declaração, no máximo de 2, 3 pessoas. Não estou contando esse testemunho para dizer que sou melhor do que ninguém. Eu estou dando o meu exemplo, porque eu não quero dar exemplo de ninguém de fora, eu quero dar o meu. E eu estou procurando a cada dia melhorar, seguir os passos de Jesus, para que eu não me torne um zombador ou um assassino cruel. É só isso, eu estou contando esse meu exemplo porque eu não quero ser melhor do que ninguém, quero deixar isso bem claro. Porque às vezes a gente fala e as pessoas, o santarrão ali, não é isso. Estou contando a experiência que eu vivi, uma experiência negativa. Outra experiência que eu vivi, que eu não quero viver, foi ser sócio de uma pessoa não cristã. Eu me associei no escritório de uma pessoa. Eu estou falando isso porque essa semana a aula da ETAD está falando sobre os reis de Israel, a parte histórica, aí mostra muito isso, essa questão, quando Josué se associou com os gibeonitas, Sim, sim. Né? O Silvio. Aí, uma coisa que ele não meditou, ele não parou. E aí ele fez aquilo ali, teve consequências graves para ele. Então eu estou contando isso porque foi uma experiência negativa que eu tive na vida. E eu nunca esqueci o nome do cara, a fisionomia dele, porque eu nunca mais quero cruzar com ele na minha frente. Porque eu é que estou com vergonha assim, de encontrar. Porque se eu sou um cristão e eu faço uma coisa errada, que foi o que eu fiz de errado, né, não fui punido porque Deus teve misericórdia de mim. Mas eu era para nem ter mais meu CRC. Porque vocês acham que essas informações que a gente coloca no banco de dados da Receita não tem consequência? Tem. Ainda mais hoje que está tudo conectado. Hoje, para você fazer, só abrindo parênteses, você tem que ter muito cuidado. Só uma dica, na hora de você informar uma despesa médica, por exemplo. Muito cuidado, porque se você vacilar, a clínica onde você fez, ela já informou. Dia 28 de fevereiro agora, que é amanhã, é o último dia para eles informarem, as empresas onde informam seu salário, onde informam, né, tudo.
era a parte da empresa. Aí depois é a nossa parte, que é o quê? Você vai se auditar para a Receita Federal. Você vai dizer, gastei tanto com isso, deve no colégio. Aí eles vão pegar aquilo ali, principalmente despesas médicas. Eles amam despesas médicas. Aí ele vai cruzar lá e opa, a clínica disse que você gastou 1.000, você está dizendo que é 2, cai na malha fina. Aí daqui que você vem aprovar que tomada de porco na tomada, você está no sal. Até resolver isso aí é complicado. Então, voltando aqui, meus irmãos, que a gente possa refletir sobre essa questão de sermos zombadores, cegos, assassinos cruéis com nossas palavras, porque a gente possa lembrar do sofrimento de Jesus, para que a gente possa não fazer. E se fizer, volte lá e peça perdão. Volte atrás. Não custa nada dar 2 passos para dar 10 para frente. Porque é assim que nós vamos mostrar para aqueles que não conhecem o Evangelho de quem realmente nós somos servos. Quando Paulo orienta Timóteo, na parte lá, eu não lembro direito, eu não sou igual ao Benai, né, que lembra a referência e tudo, o caminho, a roupa que Timóteo usava, tudo isso eu não... Mas ele fala lá, conduta ilibada, marido de uma só mulher, não é isso? Quando é para ser presbítero, quando é para ser diácono. Irmão, esse texto aí, a gente lê ele e pensa assim, não, eu não sou diácono, eu não sou presbítero, né? Eu sou só um banqueiro. Eu sento lá no banco. Irmão, isso aí é para você. Se você não entendeu isso ainda, pelo amor de Deus, entenda de uma só vez. É para nós, essa escritura é para nós. Agora, tem umas pessoas que Deus chama. Igual ele fala lá, que chamou para mestre, professores. E agora eu não me lembro mais. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a Bíblia toda é para todo mundo. Todos nós que abrimos mão de servir ao diabo, ficar no mundão, a gente resolveu o quê? Se decidiu em quê? Servir a Jesus. Então a palavra de Deus está aí para nos ensinar. Agora ela não vai entrar na nossa mente sem a gente estudar, ler, ou só ouvir os outros que falam, não. A gente tem que se alimentar do pão de cada dia. Subtópico 3. Pelos pecadores impenitentes. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. O cumprimento dessa profecia se deu cabalmente no ato da crucificação, quando os soldados repartiram as vestes de Jesus e sortearam entre si a túnica. Para os soldados romanos, Jesus não tinha valor algum, mas levaram suas vestes como um troféu, por acreditarem que tinham vencido a batalha. Entretanto, o Deus o ressuscitou triunfante. Então, no momento que às vezes a gente se sente abatido, igual os soldados acharam que tinham sido vitoriosos, porque os soldados ali, eles estavam para cumprir o quê? A crucificação. E eu li um comentário que quando Jesus foi ser crucificado, aquela cruz ela foi feita para Barrabás. E de acordo com o escritor, estou falando de acordo com o estudioso lá, né? Eu não fui lá medir não. Mas ele diz o seguinte, que quando vai pregar o cravo, o buraco já tinha sido feito para Barrabás. Então o braço de Jesus não alcançava. Então ele teve que puxar. Agora vocês imaginam, gente. Olha a situação. A dor. Ontem eu fui cortar umas caixas lá em casa, o estilete escapuliu, pegou bem aqui, eu já fiquei igual uma menininha, todo. Ai, meu dedinho, porque dói. Quase morrer. A parada cardíaca, quase. Mas enfim, agora vocês imaginam, vamos refletir. O que eu quero trazer para vocês é isso. É que no momento que a gente for vacilar, porque a gente sabe quem é uma pessoa que estuda a palavra de Deus, quem é uma pessoa que está na igreja, mesmo que ele não leia em casa, mas ele está ouvindo todo domingo ali, ó, incansavelmente, é de manhã, é de noite, ele sabe que vai fazer a coisa errada, ele sabe das consequências. Então procure lembrar desse sofrimento de Jesus. Já pensou? É igual quando você vai pregar
um suporte na coisa que você fura com a furadeira, mede tudo. Na hora que você vai botar o suporte, o buraco ficou aqui. Aí você bota a bucha lá, o buraco tá aqui e o suporte tá bem aqui do lado. Aí você tenta puxar. Aí o que acontece? Arranca os outros que estavam lá. Não alcança. Se você não tirar e furar no buraco certinho, você não consegue terminar o serviço. Então a crucificação foi assim. Esse estudioso diz que eles puxaram até alcançar onde era o buraco do prego na madeira. Aí furaram aqui, depois do outro lado, do mesmo jeito. Eles foram muito cruéis, né? E também estudiosos dizem que esse sistema de crucificação não é de origem romana, não. Eles copiaram esse estilo de sofrimento para matar. Tipo isso, né? Aperfeiçoar. Pois bem, voltando aqui, vamos para o terceiro tópico. Os beneficiários da dádiva de Deus. E acabou que eu nem olhei minha anotação, ó. Empolguei. Deixa eu ver aqui. Pois bem, vamos lá. O cristão precisa estar atento às coisas que o Senhor está fazendo para não perder de vista seus gloriosos planos. Ponto. Eu não vou nem terminar de ler aqui essa introdução. Só um comentário aqui. Às vezes, meus irmãos, nós, como cristãos, nos comportamos de formas assim, vou botar assim, a palavra mesmo, eu estou falando muita palavra aqui, de forma indecente. Aí, quando você vê, às vezes, um outro seu irmão prosperando, digamos assim, se dando bem na vida, e Deus derramando bênçãos, aí você não fica atento que você está perdendo. Por quê? Porque ele fala assim, ó, o cristão precisa estar atento às coisas que o Senhor está fazendo. Aí, para quê que ele tem que estar atento? Para não perder de vista seus gloriosos planos. Deus tem planos para nossas vidas. E às vezes, nós é que prejudicamos a ação de Deus na nossa vida. Com a nossa atitude, com o nosso comportamento. De novo, tudo gira em torno de nós, né? Na verdade. Então assim, ó, seus gloriosos planos. A Bíblia diz, ó, como escaparemos nós se negligenciarmos tão plano de salvação? Hebreus 2, versículo 3, parte A. Sim, como os pecadores escaparão depois de tudo que fizeram ao Senhor, se não se voltarem humildemente, pedindo perdão por todas as maldades cometidas. Eis as atitudes do beneficiário da dádiva de Deus. Todo mundo sabe que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, né? Não por ele ser um cara perfeito, mas porque ele tinha a capacidade de reconhecer a grandeza de Deus e se humilhar. Essa era. Aí, ele adulterou. Foi um assassino. Mas só que ele tinha a capacidade de reverter em benefício dele. Como? Se humilhando. Com o rosto no pó. Já Saul não tinha. Se os irmãos forem ler, não tinha. Ele era prepotente, arrogante. Samuel não chegou, ele já ofereceu o sacrifício, passou, botou o carro na frente dos bois. Já fez, não, você demorou. O papel dele não era esse. O papel dele era confiar em Deus. Mas ele confiou nele. O Eliseu me disse que ia até cantando. Jesus, misericórdia. Mentira. Não, ele disse que era até 15 para 11, ele já tem meia hora. Segura aí. Rapidão aqui, ó. Os que são tementes a ele. A meus irmãos declarei o teu nome. Cantaste-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor. Louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Então o salmista, quando ele entra na parte do sofrimento, que ele narra ali, aí ele já começa na segunda parte, que é a partir do versículo 22,
dos Salmos, se os irmãos forem ler, vocês vão ver vão perceber isso aí, ele já começa o quê? A glorificar. Já começa a dizer como é que eu cantarei louvores, eu vou levar o teu evangelho, é como se ele estivesse dizendo isso, eu vou anunciar, eu quero mostrar para todo mundo que Jesus morreu na cruz, não foi em vão. Essa é a atitude. Eu vou louvar nas congregações, onde for, eu vou pregar o evangelho a toda criatura. Mas às vezes nós não se comportamos assim. Como eu já disse, né? A gente se omite a isso, né? Então aqui, ó, 2. Os que são reverentes a Ele, lembrar-se-ão do Senhor, e a Ele se converterão os confins da terra. Perante Ele se prostrarão todas as famílias das nações. A morte do Senhor não foi uma fatalidade, pelo contrário, estava predeterminada pelo Pai, pois se tratava de um projeto elaborado desde a fundação do mundo. Tá bom. Acho que está meio atrasado. Não, eu tô aqui, já vou encerrar. Os que são gratos a Ele, a posteridade o servirão, falar-se-ão do Senhor a geração vindoura, onde devia anunciar a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Aí eu pergunto para você, você conta para sua família? Só para fechar aqui, para Eliseu já deu o ultimato. Você conta para sua família como é que foi o sofrimento de Jesus? Você ensina seu filho, inculca na cabeça dele que Jesus é o Salvador? Você mostra para ele, através da sua vida, como é que um cristão se comporta perante a sociedade? Você é realmente um servo de Deus? Para que você possa, através do seu testemunho, bater no peito e dizer: eu sirvo a Jesus e eu sou o espelho dele aqui, eu me espelho nele, eu sou a imagem dele aqui na terra. Pode mandar que eu sou um servo dele. Tenho uma conduta limpada, marido de uma só mulher, mantenho meus negócios em dias, pago minhas contas, procuro me livrar do pecado, procuro fugir dele, pode pedir uma referência minha, mas a nossa primeira referência, meus irmãos, tem que ser dentro da nossa casa. Mostrar para os nossos filhos. Casa que um menino de 5 anos manda na casa está errado. Quem é o sacerdote do lar é o pai. Ele é que tem que mandar. Mandar no sentido de coordenar a casa, e trazer a família para o trilho. Eu já tive em residência a infelicidade de estar em residência com um menino de 7 anos, ele é que manda. Nada, até para sentar na mesa, eu sentei na cadeira e disse: sai daí. Olhei assim pro pai do menino, o pai do menino olhou para mim e disse: sai, ele não está mandando. Eu disse: opa, agora, meu irmão, onde é que eu sento? Ou fico em pé. Eu falei: Jesus tem misericórdia de mim. Porque eu tenho 2 filhos. Mas assim, eu não sou perfeito. Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia de mim. E eu procuro sempre dar um exemplo. Não sou perfeito, volto a dizer. Mas nós, como cristãos, temos que ensinar a nossa conduta, passar as informações, mostrar para a nossa família, não dedicado, porque quem vê lá fora, quem olhar para o meu filho, olhar para o filho do Benaia, ele tem que ver que tem algo nele que reflete o caráter dele ali, que ele ensinou. Eu vou fazer negócio aqui com o Wagner, porque o Wagner é filho de João. João é um bom pagador, então teoricamente ele ensinou o Wagner a ser um bom pagador. Antigamente no interior era assim. Você fazia negócio, era pela referência que o pai tinha, e o filho pegava aquela referência, trazia para ele, passava para os filhos dele, e assim ele ia passando de geração a geração. E até hoje, muitos locais interiores, né? Isso é lá, bem distante, aqui na sociedade nossa. Ainda continua passando, só que é o contrário. Não deixa de ser herança, né? Vamos sonegar, sonegar que é o bom, o governo está muito rico, rouba de todo mundo, vamos roubar. Mas enfim, meus irmãos, que Deus possa ter misericórdia de vocês em ter me suportado aqui 1 hora e pouco, porque Deus sabe a luta que é, e também sabemos que não só para a gente que está aqui, que o Albenai dá aula,
e eu que de vez em quando venho aqui, e outros mais, que a gente possa realmente refletir sobre a essência do Evangelho e trazer para nós isso, que o nosso primeiro ministério é a nossa família. Não adianta você conduzir lá fora, ter uma vida totalmente bacana e tal, e dentro de casa, igual a história que sempre o pessoal conta aí na reunião de obreiro, que o menininho pediu para o pastor para construir um quarto no canto da igreja. Ele, para quê, meu filho? Não, porque para o meu pai e minha mãe, para a gente morar lá. Mas aqui dentro da igreja. Mas o pastor ficou curioso. Por quê? Disse, não, porque o papai é tão bonzinho lá em casa, ele é um cavalo. Então, a gente procura melhorar. É isso que eu procuro todo dia. Eu estou falando aqui que eu sou cheio de falhas. E muita gente me conhece aqui. Mas me conhece, talvez, só porque me vê ali no hall. Me conhece porque sabe que meu pai foi pastor aqui. Mas às vezes não me conhece. Ele pensa que me conhece. Então, do mesmo jeito, nós temos que não ficar só achando que conhece Jesus. Nós temos que conhecer Jesus. Para que a gente possa realmente ter a autoridade que é dada pelo Espírito Santo, para que a gente possa refletir a luz que brilha em nós. Aí sim, nós vamos poder pregar o Evangelho na nossa casa, pregar o Evangelho onde a gente chegar, ou pregar o Evangelho sem nem abrir a boca. Que é um dos testemunhos que eu fico mais assim, acho muito interessante isso. Muita gente fala, uma mulher da lavanderia ali perto de casa, diz que sempre via um pastor levando lá e tudo, arroz externo para lavar e tudo mais, e ela estava falando do pastor Natanael. E ela falando, ainda bem que eu fiquei, calado, porque já pensou